Capítulo 35. O enterro de Escobar foi no dia seguinte. A cidade parecia em luto, não apenas por respeito, mas por surpresa. Era difícil acreditar que alguém tão cheio de vida podia desaparecer assim, num mergulho, numa onda traiçoeira. Capitu estava lá, claro. Usava véu preto, rosto pálido, mas olhos firmes. Chorava, sim, mas com dignidade, com controle. Era uma dor silenciosa, o tipo de dor que não grita, mas corta. Acompanhei a cerimônia em silêncio, sem me aproximar muito. Estava entre a multidão, observando tudo. Meus olhos não desgrudavam de Capitu, seus gestos, suas lágrimas, seu silêncio. E então vi algo. Na hora em que o caixão foi descido à cova, Capitu abaixou a cabeça e levou a mão ao rosto, e ali, naquele gesto, vi seus ombros tremerem. Ela chorava, e não era um choro qualquer, era um choro fundo, doloroso, como se tivesse perdido mais que um amigo. Era assim que se chora por um amigo, pensei. José Dias estava ao meu lado e sussurrou: a dor dela parece de viúva. Essas palavras me atravessaram como faca. Viúva, Capitu, viúva de Escobar. Não disse nada, apenas apertei os punhos. Aquilo me parecia uma confirmação, um selo em tudo o que vinha fermentando dentro de mim. E ali, diante da sepultura de Escobar, decidi algo. Nunca mais confiaria em Capitu. O caminho de volta para casa foi em silêncio. Minha mãe me olhou com cuidado, mas não disse uma palavra. Já sabia. O ar entre nós estava denso, e pela primeira vez ela não tentou me consolar. Naquela noite não dormi. Fiquei deitado com os olhos abertos, encarando o teto como se ele fosse me dar alguma resposta. Mas o que vinha era o mesmo de sempre, a dúvida. Agora mais doída, mais suja, mais definitiva. No dia seguinte, Capitu veio até minha casa. Estava abatida, mas se portava com firmeza. Precisei vir, disse ela. Precisava te ver. Assenti, sem dizer nada. Escobar era nosso amigo. Foi tudo tão rápido. Foi, respondi, seco. Ela me olhou nos olhos. Percebi que ela esperava algo, um abraço, uma palavra de conforto, mas eu não consegui dar nada disso. Você está bravo comigo? Não. Está estranho. A morte mexe com a gente. Ela respirou fundo. Se quiser conversar, acho melhor não. Capitu assentiu, cabisbaixa, e saiu sem mais uma palavra. Fiquei ali, parado na porta, sentindo o vento bater no rosto e uma angústia me apertando o peito. Eu queria gritar, queria acusar, queria saber a verdade, mas no fundo eu já tinha feito minha escolha. Capitu era culpada, mesmo sem prova, mesmo sem confissão, mesmo sem crime. Capítulo 36. Depois da morte de Escobar, tudo mudou. O colégio perdeu o brilho. As reuniões cessaram. As ideias que antes fervilhavam agora pareciam vazias, sem propósito. Eu ainda ia até lá, mas só por obrigação. A alma havia saído junto com o corpo do meu antigo amigo. Capitu também mudou. Tentou manter a postura, mas havia tristeza em seus gestos. Não sei se era luto, arrependimento ou apenas dor. O fato é que ela ficou mais quieta, mais contida. O sorriso escasso, os olhos mais fundos. Mas para mim, não era luto verdadeiro. Era disfarce. Comecei a observar mais friamente. Cada detalhe. O modo como ela dobrava os lençóis. O tempo que ficava olhando pela janela. O tom que usava para falar de assuntos banais. Ela finge bem, pensei, e quanto mais ela fingia, mais eu me afastava. As noites viraram um tormento. Meu pensamento era uma agulha rodando em círculos dentro da minha cabeça. Não havia paz, nem resposta, apenas uma certeza crescente de que eu havia sido traído, não apenas por ela, mas por mim mesmo, por confiar tanto, por amar demais, por querer tanto algo que talvez nunca existiu. Minha mãe me observava com cautela. Sabia que eu estava diferente, mais calado, mais sombrio, mas não dizia nada. Acho que entendia, ou talvez temesse a resposta. Capitu percebeu. Você não fala mais comigo, Bentinho. Não tenho muito o que dizer. Não me olha mais como antes. As pessoas mudam. Ela engoliu em seco. Você me culpa? Por quê? Por tudo.
Se você sente culpa, talvez haja motivo. Isso é justo? A vida raramente é justa. Ela abaixou a cabeça, e naquela hora eu soube que algo se partira entre nós. Algo que não teria volta. Fizemos silêncio, um daqueles que gritam mais do que qualquer discussão. No dia seguinte, falei com minha mãe. Mãe, quero viajar. Para onde? Para longe. Preciso de tempo. Espaço. E Capitu? Vai ficar. Ela me olhou nos olhos. É isso mesmo que quer? É o que preciso. Capitu chorou quando soube. Não implorou. Apenas chorou. E isso me doeu mais do que qualquer grito. Viajei com a cabeça vazia e o coração cheio. Durante meses tentei esquecer. Visitei cidades, li livros, conversei com estranhos, mas a imagem dela e dele sempre me seguia. Voltei anos depois. A casa era outra. O tempo tinha passado, mas dentro de mim a ferida continuava aberta. Encontrei Capitu uma última vez por acaso numa rua. Estava diferente, mais madura, o olhar ainda bonito, mas cansado. Nos cumprimentamos como dois conhecidos distantes. Não havia mais raiva, apenas a poeira de um amor que não resistiu ao peso das dúvidas, e assim deixei para trás não só uma mulher, mas também a parte de mim que acreditava. Capítulo 37. Os anos passaram. O tempo seguiu seu curso, implacável e indiferente às dores humanas. E eu segui também, como pude. Não havia mais Capitu, não havia mais Escobar. Restava apenas a lembrança, viva, insistente, dolorosa. Voltei a viver na mesma casa onde crescemos, eu e minha mãe. Ela agora estava velha, adoecida, mais calada do que nunca. Conversávamos pouco, com longos silêncios entre uma frase e outra. Era como se nossas palavras estivessem gastas de tanto carregar o peso do passado. Um dia sentamos na varanda. Ela, com uma manta sobre os ombros, olhava o jardim sem dizer nada. Sabe, mãe, às vezes penso se tudo não teria sido diferente se eu tivesse confiado mais. Ela virou o rosto lentamente. Talvez. Mas confiar é difícil quando o coração está ferido. Mas e se eu tiver me enganado? Ela me olhou com ternura. Então você viveu a dor sem motivo. Mas quem pode saber? Suspirei. Eu poderia ter sido feliz. Ela assentiu. Poderia. Mas você escolheu a dúvida. Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim durante dias. Escolhi a dúvida. Escolhi alimentar os silêncios. Escolhi seguir sem buscar respostas claras, talvez por medo de descobrir que estava errado. Capitu se casou novamente, soube depois. Mudou-se para outro país, teve filhos, construiu uma nova vida. Soube também que nunca falou mal de mim, nem mesmo quando teve chance. E isso me doeu mais do que se ela tivesse me acusado de algo. Eu permaneci só. Meu mundo se fechou em livros, lembranças e memórias que não se apagavam. Às vezes, via o filho de Capitu, que havia sido deixado sob os cuidados de parentes. O menino crescia e eu o observava de longe, sem saber se era meu filho ou de Escobar, mas no fundo percebi, já não importava. O que importava era que a dúvida tinha vencido, e com ela eu envelhecia. As pessoas me chamavam de Dom Casmurro, um apelido nascido da minha maneira reclusa, do meu olhar amargo, do meu jeito silencioso. Aceitei o nome como quem aceita uma sentença. Hoje escrevo estas memórias não para convencer ninguém, mas para tentar organizar meu próprio caos. Talvez alguém, em algum tempo distante, leia estas páginas e compreenda o que nem eu mesmo conseguia entender totalmente. Capitu me traiu? Não sei. E talvez no fundo nunca tenha querido saber com certeza. Capítulo 38. Com o tempo, fui aceitando minha solidão como se fosse parte de mim. A casa silenciosa, os livros espalhados, as tardes longas que se arrastavam, tudo isso virou rotina, como um cenário definitivo. Minhas memórias com Capitu, antes tão vivas, começaram a desbotar. Restaram apenas os fragmentos, um sorriso, um cheiro, uma frase. Às vezes eu tentava lembrar da voz dela, mas ela já vinha difusa, como se fosse de outra pessoa, de outra vida. Um dia, achei um retrato antigo. Era Capitu ainda jovem, com um leve sorriso no rosto, olhando para a câmera como quem guarda um segredo. Fiquei ali,
parado, olhando o retrato por minutos, e pela primeira vez em anos senti saudade sem raiva. Não sei se era perdão, talvez fosse apenas cansaço. As pessoas continuavam me chamar de Dom Casmurro. Eu já não me incomodava. Era um nome que combinava com o que me tornei, fechado, calado, preso ao passado. Certa vez, fui visitar o túmulo de Escobar. Estava limpo, com flores recentes. Sentei num banco próximo e fiquei ali, em silêncio. Pela primeira vez, falei com ele. Você foi meu amigo, talvez mais do que eu merecia. Talvez tenha me enganado, ou talvez não. Esperei alguma resposta no vento, mas tudo o que ouvi foi o farfalhar das árvores ao redor. De volta à casa, sentei à escrivaninha e escrevi uma carta que nunca enviei. Capitu, se algum dia me amou, me perdoe. Se algum dia me traiu, me entenda. Mas se tudo foi só um mal-entendido, então me lamente, porque eu fui o único culpado por transformar amor em dúvida. Guardei a carta na gaveta, junto de outros papéis que ninguém nunca leria, e senti um peso sair do peito, mesmo que por instantes. Com os anos, fui desaparecendo aos poucos. Me tornei aquele senhor calado que passeia à tarde, que lê sempre o mesmo livro, que sorri com os olhos baixos quando cruzam com os de uma criança na rua. E ainda hoje, às vezes, me pego pensando, e se eu tivesse feito diferente? Mas o tempo não volta. O que se quebra nem sempre se conserta, e o que se perde nem sempre se explica. Capítulo 39. Os anos não apenas me envelheceram, eles me tornaram reflexo daquilo que deixei de viver. Costumo me sentar na mesma cadeira, no mesmo canto da casa, olhando a rua. As crianças que brincam, os casais que passam, os velhos que caminham em silêncio. Às vezes, me pergunto se alguém ali já amou como eu amei, ou sofreu como eu sofri, não pela dor que veio de fora, mas pela que brotou dentro de mim. Penso muito em Ezequiel, o filho, aquele menino que cresceu distante, sem que eu tivesse coragem de chamá-lo de meu. Ele foi levado por parentes de Capitu quando ela se mudou. Cresceu educado, estudioso, respeitado. Ouvi dizer que virou engenheiro, como Escobar sonhava ser. Coincidência? Herança? Nunca saberei. Ele veio me visitar uma única vez. Já era adulto, homem feito. Trouxe flores para minha mãe, que já havia falecido, e ficou comigo por alguns minutos, conversando de modo educado, respeitoso, até gentil, mas frio. Em nenhum momento me chamou de pai, nem sugeriu isso. Talvez soubesse que, dentro de mim, nunca houve espaço seguro para essa palavra. Eu o olhei com atenção. Os olhos... Sim, os olhos eram os mesmos. Olhos de ressaca. O mesmo olhar que me perseguiu a vida inteira. O olhar de Capitu. O olhar que me fez duvidar do mundo e de mim mesmo. Ele se despediu com um aperto de mão firme e um leve sorriso. Nunca mais voltou. E eu não fui atrás. Fiquei ali, sozinho, na casa cheia de ecos. Um lar sem vozes, onde cada canto guarda um sussurro de lembrança. Às vezes, leio os antigos bilhetes que Capitu me deixava quando ainda éramos jovens, quando tudo era sonho. Em um deles, ela escreveu: Se um dia não estivermos mais juntos, quero que saiba que te amei com a intensidade de quem nunca soube fingir. E essa frase foi a que mais me doeu, porque talvez fosse verdade. Talvez ela nunca tenha fingido. Talvez tudo tenha sido real, e eu destruí. Capítulo 40. Com o passar dos anos, fui perdendo quase tudo. A juventude, os amigos, minha mãe e, sobretudo, o sentido de muita coisa. O que ficou foi a lembrança. Essa sim, persistente, insistente, quase cruel. Minha vida virou um eco de coisas que não foram. Não fui pai, não fui marido, não fui feliz. Fui apenas eu, Bentinho. Depois, Dom Casmurro, um homem que transformou o silêncio em morada e a dúvida em espelho. Nunca me casei de novo. Não quis, não podia. A imagem de Capitu, mesmo distante, era um muro. Não deixava ninguém entrar. A lembrança de Escobar era outro muro, do outro lado, e eu fiquei preso no meio deles. Talvez por orgulho, talvez por covardia, talvez por amor. Escrevo estas memórias não por vaidade. Não espero elogios nem lágrimas. Escrevo porque, depois de tudo, só me restou isso: contar.
contar a minha história, do meu jeito, mesmo que ninguém acredite, mesmo que digam que menti, mesmo que tudo seja só um desabafo tardio de um velho cansado. E se for isso mesmo, que seja, porque no fim, o que somos senão as versões que criamos de nós mesmos? Termino estas páginas com um suspiro, não de alívio, mas de resignação. Se Capitu me traiu ou não, já não importa. Importa o que ela significou. Importa o que eu perdi. Importa o que eu escolhi carregar até o fim. Fecho este livro como se fechasse uma porta que nunca mais será aberta, e que fique atrás dela a minha dúvida, o meu amor, a minha dor, e a memória de tudo que poderia ter sido, e não foi. Capítulo 41. Hoje, a casa está mais vazia do que nunca. Os móveis continuam nos mesmos lugares, mas parecem mais pesados. As paredes, antes cheias de quadros e risos, agora só ecoam meus passos lentos. O espelho do corredor, aquele que Capitu gostava tanto, permanece ali, mas eu evito passar por ele. Já não quero ver o homem que me tornei. De vez em quando recebo visitas, um vizinho, um parente distante. Todos me tratam com respeito, como se minha história tivesse algo de importante, de trágico, de digno de silêncio. Eles não sabem da metade e talvez nem precisem saber. O que vivi foi meu. Meus erros, minhas desconfianças, minhas perdas, todas enterradas dentro de mim, ao lado de lembranças doces que às vezes ainda me fazem sorrir. Mas são sorrisos tristes, sorrisos de quem conhece o preço da dúvida, de quem, no fundo, queria apenas ter acreditado. Capítulo final. Encerro estas páginas com a sensação de que escrevi mais para mim do que para os outros. Quis construir este livro como se fosse um memorial, uma tentativa de reconstruir a casa da minha memória, tijolo por tijolo, lembrança por lembrança, para ver se no fim sobrava alguma paz. Mas talvez só tenha construído um labirinto. Se alguém ler estas palavras no futuro, que leia com olhos livres, sem a sombra da minha dor, sem o peso da minha obsessão. Não peço que me defendam, tampouco que me julguem, apenas que compreendam que, às vezes, o amor nos machuca mais do que o próprio abandono. Capitu foi, sim, um mistério, e eu, um prisioneiro de mim mesmo. Talvez o grande erro da minha vida tenha sido querer ter certeza, quando amar é, antes de tudo, confiar sem ter todas as respostas. Agora que este livro permaneça fechado, e com ele também a porta da minha história, fico com meu silêncio, com meus fantasmas e com a lembrança de uma mulher que talvez nunca tenha me traído. Chegamos ao fim desta jornada através das memórias de Dom Casmurro, uma história marcada por amor, dúvida, silêncio e saudade. Se Capitu traiu ou não, talvez nunca saberemos, mas o que fica é a lição de que, sem diálogo e confiança, até os maiores amores se perdem. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Foi uma honra dar voz a um dos maiores clássicos da nossa literatura em uma linguagem acessível, para que mais pessoas possam sentir e entender a alma dessa obra. Eu sou Robson Alan e essa foi a minha versão narrada de Dom Casmurro. Que essa história toque você como me tocou e que os olhos de ressaca de Capitu fiquem agora na sua memória também,